Com mandato de 2 anos, os novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social tomam posse. Você também vai ver nesta edição. Disputas de truco dão sequência ao projeto Talento e Movimento. A PAI inicia a Semana Municipal de Prevenção às Deficiências. Olá, hoje é terça-feira, 21 de agosto de 2007. Este é o Jornal da Cultura, edição local, que começa agora. Concluída às 10 horas e 15 minutos da noite de ontem, foi aprovada na segunda sessão extraordinária do ano, por 8 votos favoráveis, a cassação dos direitos políticos do ex-presidente do Legislativo barbarense, Sérgio Renato de Camargo, que renunciou ao mandato no último dia 9 de agosto. Foram 4 dias de trabalho e cerca de 15 horas entre leitura de todo o processo, manifestação dos vereadores inscritos e a votação. A votação ainda contou com 2 abstenções e uma ausência. Votaram pela cassação Ademir José da Silva e Mercedes Roveri Grande, do PT, Juca Bortolucci, do PTB, Antônio Carlos de Souza, Inácio Luiz Souto, Laerte Antônio da Silva e Nivaldo Antônio Silfre, do PSDB, e Gilmar Vieira da Silva, do PCdoB. Abstiveram-se Enoque Martins Coutinho e Otávio Arruia Rocha, ambos do PSB. O vereador Darcy Simões Bueno, do PSDB, alegando problemas de saúde, não participou da sessão. O resultado da votação implicará na perda dos direitos políticos do ex-presidente por um período de 8 anos, além do ressarcimento dos cofres públicos e encaminhamento da denúncia de infração político-administrativa ao Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Receita Federal. Com mandato de 2 anos, os novos membros do Conselho Municipal de Assistência Social tomaram posse ontem. Na pauta da primeira reunião está a escolha do futuro presidente. O ato de posse, presidido pela secretária de Promoção Social, Georgina Bosqueiro, foi ontem à tarde no saguão da Prefeitura. Ela aproveitou para agradecer os conselheiros que estão deixando a função e desejando sucesso aos novos integrantes. São 16 membros e seus respectivos suplentes, representando igualmente poder público e sociedade civil. Na próxima quinta-feira, o Conselho volta a se reunir para a definição de como ficará composta a diretoria executiva. Um dos representantes do poder público é Ana Lúcia Forte, que atua no Fundo Social. Segundo ela, os novos membros devem trabalhar para o fortalecimento desse órgão. Nós teremos agora na próxima quinta-feira, uma reunião geral, onde nós vamos estar traçando agora quem vão ser a nova diretoria desse conselho. Ainda na opinião de Ana Lúcia, muitas coisas a serem feitas, mas garante que houve avanços nesta área no município nos últimos anos. Inclusive na nossa área social aqui, nós tivemos implementação dos 2 CRAs, e o desenvolvimento em si está vindo com novas tarefas, com novos implementimentos, Estão dando oportunidade para que Santa Bárbara tenha novos recursos e consigam, seguir essas metas, A reunião para definir a diretoria executiva, inclusive o novo presidente, está marcada para a Sala dos Conselhos, no Centro Social Urbano, na quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã. A Secretaria de Obras está finalizando a fase de preparação e regularização do solo na nova via que interligará as ruas Itália e Albânia, no Jardim Europa 3. Nesta segunda-feira, as máquinas realizaram o aterro de alguns trechos e a compactação da terra. De acordo com a Secretaria, a colocação dos 511 metros lineares de guias e sarjetas deve começar ainda nesta semana. Os trabalhos começaram no final de julho, com a remoção da camada vegetal. Um total de 11 árvores, 6 delas nativas, foram retiradas pela empreiteira contratada para abrir a rua, com a licença ambiental concedida pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, no dia 27 de julho. Após a limpeza,
Foi iniciada a fase de corte de barrancos, aterramento e regularização do solo. A previsão é que a obra seja concluída até o final do mês de setembro. A última etapa da campanha antirrábica vacinou mais de 4.000 animais. A repórter Brenda Bellani tem mais informações. No sábado, aconteceu a última etapa da campanha de vacinação antirrábica na zona urbana. Foram vacinados 3.949 cães e 446 gatos, totalizando 4.395 animais. Hoje, teve início a vacinação na área rural do município. Durante aproximadamente um mês, uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, percorrerá esta área para vacinar cães e gatos. Os trabalhos têm início às 8 horas e terminam às 17 horas. Aqueles que deixaram de vacinar os animais em seu bairro devem procurar pelo CCZ, que funciona como posto permanente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na entrada da Cachoeira, número 1365, no bairro São Joaquim. O telefone para informações é 3454-4020. Brenda Bellani para o Jornal da Cultura, edição local. Depois do intervalo, você acompanha as notícias do esporte. Destaque para a partida que define os finalistas no Campeonato de Futebol de Salão Masculino. Assista pela TV Cultura de Santa Bárbara o programa Mosaico, a revista eletrônica que apresenta o cenário cultural, lazer e entretenimento de Santa Bárbara do Oeste. Toda quinta-feira às 6 da tarde, com reprise às sextas-feiras à 1h30 da tarde. Santa Bárbara se vê na cultura. Dialética, Vinícius de Moraes. É claro que a vida é boa. E a alegria, a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti, bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo. E tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que sou triste. Em jogo programado para daqui a pouco no ginásio de Janeiro Pedroso, será definido o último classificado para a segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol de Salão na categoria adulto masculino. O confronto também servirá para definir primeiro e segundo colocados dentro do grupo. Jogam River Plate e Ramel a partir das 8 da noite. O empate beneficia o River. Para a outra fase já estão classificados Techsport, LS Som, Galácticos, Vila Sartori, Bolívar, Propag e Boca Juniors. Os 8 classificados da segunda fase já têm vaga garantida na Copa Santa Bárbara em dezembro. Mesmo não admitindo, o presidente do União Barbarense, Reinaldo Brunheroto, já pensa na próxima temporada. Com apenas 3 pontos e nenhuma vitória, o time dificilmente conseguirá sua classificação à próxima fase da Copa Federação. Mas matematicamente ainda tem chances. Basta vencer os 5 jogos restantes e não dependerá de outros resultados. 4 vitórias também podem ser suficientes. Considerando a classificação do Grupo 3 até agora, quem somar 45% dos pontos disputados, ou seja, 16 pontos, poderá seguir no torneio. O Guarani, classificado, é o líder com 17 pontos. Atlético Sorocaba está em segundo com 11, Barueri tem 10 e o Paulista em quarto com 9. São os melhores colocados. Os treinamentos visando o jogo contra o Ituano, domingo em Itu, começaram nesta terça-feira. 9 duplas participaram na manhã de hoje no Esporte Clube Barbarense de disputas de truco do projeto Talento e Movimento, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Esportes. A dupla vencedora irá representar a cidade no Jori 2008.
Disputado em 3 rodadas entre um grupo de jogadores em número par, o truco tem como princípio descobrir quem tem as cartas mais fortes do baralho. Nem sempre essa disputa é feita com todas as cartas na mesa. Os participantes possuem recursos como o do blefe. Baseado nessas artimanhas, o jogo de truco, no projeto Talento em Movimento, seletivo dos Jogos Regionais do Idoso, segue o regulamento da competição regional. Todos os jogos a gente segue o regulamento do JORI, que é os Jogos Regionais do Idoso, porque especialmente truco, porque os jogadores são mais levados pela emoção e a questão de ganhar, de trucar, né, já faz parte do histórico do jogo. Então a gente segue, e uma das coisas que a gente preza muito é ler todo o regulamento antes de começar. As disputas locais realizadas no Esporte Clube Barbarense possuem 9 duplas. As duplas jogam o melhor de 3 partidas, cada partida são 12 pontos. Se a primeira dupla ganhar, se a dupla A ganhar uma partida, aí tem a segunda. Se a dupla A ganhar novamente, aí não necessita da terceira. Se acontecer da dupla A ganhar a primeira, a dupla B ganhar a segunda, aí necessita da terceira partida. Os vencedores de cada partida enfrentam novos adversários na sequência das disputas. Quem ganha vai tendo a possibilidade de ficar para a final. Então ganhou a primeira partida, aí vai, dependendo de quem ganhar a segunda partida, vai jogar. Então, na realidade, o vencedor do jogo 1 vai jogar contra, digamos, o vencedor do jogo 5, o vencedor do jogo 2 joga com o vencedor do jogo 4. E aí vai cruzando as duplas até que a gente chegue a 2 duplas. E aí faz vencedor do jogo 8, vencedor do jogo 9 e tem o finalista. E quem, no caso, terceiro e quarto lugar, nós fazemos da seguinte forma: joga o primeiro, a dupla disputando o primeiro e o segundo lugar. Para saber quem vai ser o terceiro, quem foi campeão que determina o terceiro lugar, porque quem perdeu para o campeão é que fica em terceiro lugar. O truco, conhecido por ser um jogo que desperta o ânimo dos jogadores, começa a ganhar espaço entre as mulheres, mesmo ainda que de forma discreta. Parece um jogo masculino. Nós temos umas 2 senhoras só, né, no contexto inteiro. Então, truco, bocha, malha, são jogos que a presença do homem é mais presente do que o normal, que geralmente é o contrário, né? Sempre tem mais mulheres. O técnico Dunga ainda fez mistério nesta terça-feira para confirmar a seleção brasileira que amanhã enfrenta a Argélia em Montpellier, na França. A dupla Ronaldinho e Kaká ainda não está confirmada. O amistoso começa às 1h30 da tarde. E por falar em seleção, a Sub-17 voltou a golear no Mundial da categoria, que está sendo disputado na Coreia do Sul. Hoje pela manhã, fez 6-1 na seleção da Coreia do Norte. Na estreia, já havia vencido de goleada a Nova Zelândia, 7-0. Já classificado para as oitavas de final, o Brasil volta a campo na quinta-feira para enfrentar a Inglaterra. E para encerrar o Campeonato Brasileiro da Série B, 2 jogos daqui a pouco abrem o retorno da competição. Em Florianópolis, jogam Avaí, com campanha apenas regular, e Vitória, que terminou entre os 4 melhores no primeiro turno. Na cidade de Belém, o Remo, na zona do rebaixamento, enfrenta o Grêmio Barueri. A rodada será completada com jogos na sexta e no sábado. A seguir, o município paga a 30ª parcela de dívida com a CPFL. A PAI inicia a Semana Municipal de Prevenção às Deficiências. Do amoroso esquecimento, Mário Quintana. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Assista pela TV Cultura de Santa Bárbara o programa Palco. Os artistas barbarenses apresentando o melhor da música, dança, teatro e poesia. Segundas, quartas e sextas-feiras, às 6 da tarde. Com reprise às segundas, terças e quintas-feiras, à 1h30 da tarde. Santa Bárbara se vê na cultura.
A Prefeitura iniciou a revitalização do canteiro triangular do entroncamento das ruas do Aço, da Florita e Luiz Monaro, no Jardim São Fernando. Na última semana, foi finalizada a construção de uma calçada de 1 metro de largura ao redor da área, para melhorar a segurança de moradores e trabalhadores de indústrias locais que trafegam pela área. O próximo passo será a jardinagem no canteiro. A Prefeitura pagou ontem a 30ª parcela da dívida com a CPFL, a Companhia Paulista de Força e Luz, no valor de R$ 127 mil. A dívida total chega a R$ 4,5 milhões. Ao assumir o cargo em 2005, o prefeito José Maria de Araújo Júnior fez a negociação da dívida com o parcelamento em 36 vezes. Com essa negociação, foi possível efetivar parcerias com a empresa para eliminação de pontos escuros, substituição de lâmpadas em toda a cidade e iluminação de praças. As escolas municipais intensificam os ensaios das fanfarras para o desfile de 7 de setembro. A repórter Mônica Ferreira tem mais informações. Os alunos das escolas municipais de Santa Bárbara do Oeste se preparam em ritmo acelerado para o desfile de 7 de setembro e aqueles que fazem parte da fanfarra ensaiam até 2 vezes por semana para não errar no passo e na música. Este ano, serão 12 escolas municipais a participar do desfile e cada uma entra com a própria fanfarra. Este ano, as fanfarras das escolas municipais estarão tocando instrumentos musicais novos, adquiridos pelo município, através de pregão presencial. Foram comprados 623 instrumentos, totalizando R$ 38 mil. A aquisição foi entregue às escolas em 2 remessas, a primeira em maio e a segunda em julho. Mônica Ferreira para o Jornal da Cultura, edição local. Os professores do ensino fundamental das escolas municipais de Santa Bárbara do Oeste participaram nesta segunda e terça-feira de uma capacitação que objetiva uma melhor utilização das apostilas nas aulas de língua portuguesa. Participam cerca de 200 professores que lecionam para alunos da série inicial até a 4ª série, além de dirigentes e coordenadores pedagógicos. As capacitações específicas serão realizadas com frequência pela equipe de formadores do Grupo Positivo para orientar o professor em cada disciplina a explorar todas as possibilidades que o material oferece, mas sem se restringir apenas às apostilas. A capacitação foi realizada para 8 grupos no prédio da Secretaria de Educação. Esta foi a primeira capacitação específica de uma disciplina para professores do ensino fundamental. Os professores da educação infantil participaram de uma capacitação específica nos dias 4 e 11 de agosto. A APAI iniciou nesta terça-feira a Semana Municipal de Prevenção às Deficiências. O objetivo é que a população conheça as causas e as formas de prevenção às deficiências. Em Santa Bárbara do Oeste, a iniciativa é coordenada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI, que atende aproximadamente 600 alunos de 0 a 60 anos de idade, portador de alguma deficiência nas áreas de saúde, educação e assistência social. A semana também coincide com a Nacional do Excepcional, que tem como tema em 2007 participação e autogestão em busca da igualdade de oportunidades. Mesmo com as campanhas de prevenção, o percentual não diminui. Segundo a fisioterapeuta da instituição, há uma explicação para isso. A gente acha que a deficiência é um problema do outro e que com você não vai acontecer. E isso, às vezes, acaba acarretando, você acaba adquirindo. Você vê, às vezes, crianças dentro de casa, são acidentes domésticos, acabam adquirindo uma deficiência que vai ser para a vida toda. Enfim, a gente tem que ter a consciência de que o fato da gente não ter nascido com uma deficiência não vai nos levar a vida toda da mesma forma como nascemos. Existe uma série de coisas, crianças que ingerem medicamentos, produtos de limpeza, acidentes domésticos, acidente de carro, tudo isso, atropelamento, né? Traumatismo cranianos e tal. Então, e no fim, isso acaba aumentando cada vez mais o número de deficientes, né? Trabalhando diretamente com as famílias dos alunos, a psicóloga Janete Albino entende que as campanhas são importantes,
pois 70% das deficiências podem ser evitadas. Tem tantas campanhas que eles fazem de amamentação, até de acidente doméstico. Outro dia mesmo eu vi na televisão que estavam falando sobre acidente doméstico, nem assim ele estava falando, né? E a vacinação. Então, assim, é um lembrete para a população que tem, assim, simples coisas que a gente pode fazer que evita toda uma deficiência instalada numa criança. São atos simples e que a gente fala, né, até barato para o próprio governo, né, a parte da prevenção. As orientações nessas campanhas são muito importantes, mas outras ações de prevenção, segundo Celi Rebelato, devem ser incentivadas. Com certeza o pré-natal com assistência médica antes, durante e depois do nascimento, né? Onde ali o médico vai estar pedindo todos os exames necessários e ao nascimento o acompanhamento do pediatra, né? E a realização do teste do pezinho, que é aquele exame simples, mas que com certeza vai evitar a instalação de futuras deficiências. Amanhã, 22 de agosto, dia do folclore, a Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a companhia Checkmate, apresenta o espetáculo Ora Ora o Caapora, a partir das 7h30 da noite, no Teatro Manuel Lira. Os ingressos custam R$ 5,00 inteira, R$ 3,00 com bônus. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3455-2473. O Jornal da Cultura, edição local, fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia e até amanhã.